Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com o nosso programa Vida e Energia. Hoje eu vim conversar depois de férias, né? Acabou as férias. Hoje eu vim mostrar para vocês o meu trabalho. Vou mostrar como que eu trabalho com os meus pacientes holísticos. Então, eu sou Bibiana, né? Sou terapeuta holística. Eu trabalho com o Reiki Usui e o Reiki Xamânico. Hoje eu vou mostrar para vocês, porque o Reiki Usui é mais ou menos aqueles que todo mundo já conhece, a maioria, porque às vezes as pessoas não conhecem. Mas eu vou falar o meu trabalho mais direcionado, que é o Reiki Xamânico. Depois eu vou mostrar a diferença de um e outro. Vai ser bem legal. Então, o Reiki Xamânico, na verdade, ele trata os chakras. Chakras que a pessoa, o chakra que a pessoa está mais doente, aquele que está mais danificado. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mostrando a diferença de um e outro. Mas a gente quer fazer um programa mais dinâmico para você entender o que é o Reiki Xamânico. Então eu trouxe para vocês aqui instrumentos que eu uso, né? Algumas ferramentas de uso na terapia. Esse aqui então é o pau de chuva. Ele é muito legal porque dentro ele tem pedrinhas de cachoeira. Ele é maravilhoso porque daí faz a pessoa se conectar com o elemento água. Por isso que a gente utiliza. O filtro de sonhos, que todo mundo já conhece, né? Eu utilizo muito a cor branca porque o Reiki Xamânico que eu utilizo é o Reiki Xamânico Ama Deus. Toda a linha ligada mais ao Reiki suave, a linha de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com religião, mas é uma linha mais light, né? Então esses são os filtros de sonho. Eu utilizo também penas e tal, né, que a gente utiliza. O Reiki Xamânico, por que é xamânico, né? Xamânico. Vem dos tupis guaranis. Ele é bem legal porque é da nossa terra, né? Os tupis guaranis, para quem conhece um pouquinho de história, foram os primeiros índios, um dos primeiros índios que vieram para nosso país, né? Nosso Brasil. E foi um americano que codificou os símbolos e aí vivendo dentro da aldeia dos tupis guaranis, ele ganhou essa, vamos dizer assim, essa forma de poder propagar para outros países. O Reiki Xamânico ele é conhecido em 7 países. E no Brasil, ele veio com tudo, né? E eu fiz o curso tal, e me formei uma Reiki Xamânica, e Reikiana Xamânica, terapeuta, e sou apaixonado, porque eu vejo o resultado nos meus pacientes holísticos. A gente utiliza também pedras, só que dentro do Reiki Xamânico é tudo muito da natureza. A gente utiliza os elementos, a água, a terra, o fogo e o ar, os 4 elementos da terra, né? E a gente sempre usa muitas pedras, os cristais que a gente utiliza e pedras são tudo rústicas. Eu trouxe só algumas aqui, mas a gente tem lá na minha sala, onde eu utilizo, são várias. Aqui eu trouxe as pedras, todo mundo já conhece o quartzo rosa, quem lida com pedras, mas pode ver, ó, sempre rústica. A gente utiliza também as pedras que são para trabalhar o equilíbrio dos chakras, né? Para identificar onde a energia está mais acumulada. Então é um outro método. Dentro do Reiki Xamânico, Ama Deus, a gente trabalha também o escalda-pés. Escalda-pés é maravilhoso. O que a pessoa faz? A pessoa vai tomar banho, né? Vai lá, toma banho, e esquece os pés. Só que a gente tem energia no corpo inteiro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E os pés? A gente não pega energia da terra? Aonde a gente caminha? Sem falar as bactérias, né? Que a gente tem por aí. Não, mas estamos falando de energia mesmo, né? Então, dentro do Reiki Xamânico, a gente faz o escalda-pés. Eu utilizo alguns óleos essenciais, que são maravilhosos, que são tirados da essência da planta. Além disso, eu utilizo folhas mesmo. Hoje eu não trouxe aqui, mas eu uso guiné, uso folhas como hortelã, manjericão, alecrim, que são as folhas in natura, juntamente com os óleos para poder fazer como se fosse uma lavagem dos pés. O escalda-pés, existe isso na história há mais de séculos, né? Desde o tempo de Jesus para lá para trás, desde o tempo dos gregos, aí a gente poderia falar mais sobre isso, mas é uma técnica, uma ferramenta que eu utilizo dentro do Reiki Xamânico. É maravilhoso, a sensação é a gente limpar o corpo inteiro em energia. E os pés,
a pessoa sai de lá flutuando, é muito legal. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens bem legais que vai mostrar para vocês a diferença, como é esses chakras, né? Que todo mundo fala, o que é esses chakras? Na verdade, os chakras, como está mostrando aqui, é aqui do ladinho, são pequenas engrenagens, sabe engrenagens de máquinas, onde uma peça encaixa a outra? O nosso organismo também tem isso. Então, vamos começar pelo chakra, o primeiro que a gente sabe. Vamos começar de cima para baixo, que é o contrário, aqui é o sétimo chakra, que é o chakra, aqui, esse aqui da frente, a gente chama de, aqui em cima, primeiro é o primeiro, esse que é ligado com o divino. Né? Então, quando a pessoa vai rezar, ou quando a pessoa vai meditar, que ela vai se interiorizar, o primeiro chakra que é atingido é esse aqui de cima, é esse aqui que os bebezinhos nascem com aquela moleira que fala, né? É o nosso chakra, o coronário, né? Por isso que é a coroa, é a coronária. Então, essa conexão é o primeiro chakra. O segundo chakra que tem, deixa eu só separar aqui, para ver a imagem que está aparecendo, é o chakra frontal, que a gente chama de terceiro olho, que é aqui na testa, bem aqui assim, ó. Então, o que o Reiki faz? Através de símbolos, que depois eu vou mostrar para vocês, que a gente escaneia através de energia, né, desenhando símbolos nas mãos, a gente coloca a mão em cima do paciente holístico e vai limpando. Abre os chakras, limpa e depois fecha de novo. Aqui a gente tem o chakra da fala, né? Que é onde a gente fala bastante, eu principalmente, né, que preciso, sou terapeuta, mas esse é o chakra laríngeo, que é onde muitas pessoas têm problemas de tireoide, alguns problemas de físico, vamos dizer assim, porque às vezes a pessoa engole sapo e não deve, tem que falar com amor, falar com sutileza, mas precisa falar. É um dos chakras que a pessoa é mais atingida, porque às vezes ela não bota para fora o que precisa ser falado. Depois a gente tem o chakra cardíaco, que é no coração mesmo, que fica mais ou menos aqui. Depois a gente tem o chakra que é o solar, que é um pouquinho aqui na boca do estômago, um pouquinho mais para baixo, no meio, entre aqui e aqui, que é o chakra solar que chama. No umbigo nós temos uma conexão, né, que é quando a gente nasceu ou antes de nascer, ligação direta com a nossa mãe. É o chakra umbilical que a gente chama, né? É aqui no umbigo. Depois a gente tem o chakra que é o chakra básico, que é a nossa região aqui, essa ligada ao nosso órgão genital, né? Que é essa parte mais aqui de baixo. Tudo isso a gente faz equilibrando e com energia, com a imposição das mãos. Tanto no Reiki Usui, que eu vou mostrar para vocês a diferença de um e outro, quanto o Reiki xamânico, a gente faz o equilíbrio dos chakras, todos. Abre eles como se fosse abrir uma compota. Abre eles em energia, claro, né? Abre, limpa, purifica e fecha de novo para a pessoa ficar muito melhor aí e lidar com as adversidades da vida, né? Que a gente sabe que não são poucas, né? Então, a próxima imagem que eu vou mostrar para você é quando, eu já falei um pouquinho sobre isso, é os chakras doentes e o chakra saudável. Por exemplo, se a pessoa tiver, eu não vou falar de todos, mas aqui na imagem dá para entender um pouquinho do que eu estou falando. Mas vamos supor que a pessoa tem muita enxaqueca, muita dor de cabeça. Geralmente é quando a pessoa utiliza muito ou a visão, ou ela utiliza muito a criatividade, utiliza muito a sua cabeça mesmo. O trabalho dela é mais criatividade, ou utiliza mais a parte mental, vamos dizer assim, né? Além do órgão que a gente tem, o cérebro, a gente tem o nosso chakra aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente limpa isso, muitas vezes é a energia retida mesmo que tá ali. Pode causar dor de cabeça, pode dar vários problemas, e uma das coisas que mais pega por ali, que agora é bem, que a gente fala muito, a pessoa que está desequilibrada muito nesse chakra, desenvolve a raiva. Desenvolve a raiva. Mas se quando ela estiver limpa, quando vem para o terapeuta consegue equilibrar, aí vai ter a fase da aceitação.
que daí é o contrário como está mostrando na imagem. Agora vamos supor que vamos pegar quando a gente coloca aqui o negativismo, né? Que a gente fala que também tem tireoide, que pode atingir doenças psicomáticas, quando a gente está com a energia toda desequilibrada, pode dar problemas com o físico mesmo, né? Pode dar depressão, pode dar estresse em demasia, pode dar ansiedade, pode dar síndrome do pânico, vai atingir o teu físico. Por isso que o Reiki, assim como várias terapias holísticas que tem, parte do princípio de que a pessoa fica mais tranquila, né? Fica mais conectada com ela mesma. A cura está dentro da gente, nunca está fora. A gente sempre procura a cura fora, né? Ou culpar o outro, ou meu chefe é assim, meu marido ou minha esposa é assim, os meus filhos são assim. Não. Se você quer que o mundo mude ao redor de você, você tem que se curar. E a cura está nisso, equilibrar os chakras para poder lidar com as adversidades da vida. É muito legal. E vamos pegar aqui, por exemplo, aqui que eu estava falando do coração, né, o cardíaco. O que vocês acham? Ali é sentimento, né? E é aquilo que a gente vê por aí, o coraçãozinho, né? O coraçãozinho. É isso mesmo. Se o chakra do coração estiver muito desequilibrado, estiver com energia retida, estiver, vamos falar assim, uma energia mais densa, mais pro preto, vamos dizer assim, a pessoa desenvolve muitas síndromes, como essas que eu já falei, pânico, depressão, porque são energias onde aqui está liberado para a gente amar o próximo, a gente amar nós mesmos. Não tá ali para a gente ficar sentindo rancor para isso, ou não tá conseguindo perdoar alguém. Então, quando o chakra do cardíaco estiver limpo, purificado, o que vai acontecer? A pessoa vai conseguir se doar mais e receber mais também. Entendeu? As duas coisas. Então, agora eu vou falar também, que se for começar a falar sobre isso, eu vou ficar até amanhã aqui conversando para vocês. Nós vamos mostrar o que é esses símbolos, né? A diferença do símbolo do Reiki Usui, Mateu Usui, como todo mundo chama, e o Reiki Xamânico Ama-Deus, que é onde eu utilizo. Utilizo os dois também. A gente pode fazer Reiki à distância. Gosto muito do Reiki Usui, Mateu Usui, né? À distância, porque ele é um pouco mais direcionado no sentido de equilibrar todos os chakras, né? Então aqui tem os símbolos do Reiki Usui, que é o primeiro, esse que tem a rodinha, que ele faz assim, né? Esse é o Chokurei. Então esse é o símbolo da proteção. Os mais usados, tem vários, né? Mas os mais usados são esses três. O que mais eu utilizo é o primeiro e o segundo. E faz muita coisa com isso. O primeiro é a proteção, esse da rodinha. E o segundo, que é assim, né? Tu vai desenhando na mão e desenha também na pessoa. Às vezes, para fazer a sala, tu pode fazer símbolos de proteção na sala. E de cura também. Esse segundo ali, que parece um homenzinho, né? De lado, assim, parece um rostinho, é o Reiki de proteção, que é o Sei-Reiki. Então, eles são símbolos japoneses. Vou mostrar para vocês agora os símbolos do Reiki Xamânico Ama-Deus, que é onde é utilizado. Olha a diferença. Ali, gente, tem mais de 21 ou 23 símbolos, além de utilizar os elementos, né? Os elementos que a gente vem... utiliza o tempo todo os elementos, né? Não é só terapeuta que utiliza os elementos, terapeuta reikianos, né? Que são o fogo, a terra, o ar e a água. O tempo todo a gente está usando esses elementos. A água serve como limpeza, o fogo como blindar os elementos, né? A terra é o aterramento dentro do Reiki, ele faz isso, ele dá o aterramento para a pessoa, né? Para a pessoa, por exemplo, aquela pessoa que está muito desequilibrada, não sei se eu quero uma profissão, não sei se eu quero outra profissão, não sei se eu quero esse relacionamento, não sei se eu quero isso. A pessoa desequilibrada no sentido de não saber o que quer para o futuro, principalmente futuro. O Reiki Xamânico usa, tanto o Reiki Xamânico como o Usui, ele ajuda os dois.
Mas o reiki xamânico ele vai tratar direcionado aonde tu precisa, entende? Aonde mais a pessoa precisa trabalhar para se focar para frente, né? O Reiki Usui, ele tem todos esses símbolos, né? Que são símbolos que os tupis guaranis, eles gravaram, né? Com no que eles tinham na época, né? Com as ferramentas que eles tinham, eles gravaram nas grutas. E aí ficou ali codificado por esse americano, né? O Caldas, por esse americano, e aí foi transformado e expandido para todos, para 7 países já, inclusive o Brasil foi o primeiro, e os demais é muito utilizado o reiki xamânico. Mas veja bem, vamos falar só de um. Por exemplo, eu quero mandar um reiki à distância, então o símbolo é este aqui, né? Então a gente faz isso, é uma distância, como se fosse soprar, né? Tem o reiki tem para tudo, né? Um reiki que a gente quer mandar para um amigo à distância também, então tem símbolos específicos. Tem para os bichinhos, para nossos pets, também tem os símbolos. Os reikis, eles são para todo mundo. Para os animais, para as crianças, para os bebês, principalmente as crianças especiais. É muito utilizado com crianças que têm... E agora não vou me lembrar todas as siglas, mas as crianças que são mais com hiperatividade, eu trato algumas crianças assim, crianças com síndrome de Down, que também, umas são mais elétricas, umas são mais, como é que eu vou dizer assim, mais agressivas, também acalma. Outras síndromes também que tem, e algumas crianças que são mais elétricas mesmo por natureza, então o reiki ele faz isso, ele acalma um pouquinho elas para poder lidar com a família, né? Os adolescentes, tenho muito adolescente que eu trabalho, os adolescentes para dar isso, né? Porque o adolescente pensa assim, como é que vai ser meu futuro, como é que não vai ser? Não, eles não têm essa dinâmica de aceitação, muitas vezes com essas mídias, a gente não sabe como é que vai ser, então os adolescentes também, os adultos nem se fala, os idosos também. Então, hoje eu vim falar um pouco sobre o meu trabalho, o reiki xamânico, eu sou apaixonada, eu uso uma roupa um pouco mais simples, o reiki xamânico é simples, porque vem da natureza, né? Então, tanto o reiki Usui quanto o reiki xamânico, a gente sempre se coloca no lugar do outro. O terapeuta holístico faz isso. Ele sempre vai tentar ajudar aquela pessoa se colocando no lugar da pessoa. Eu sempre falo uma frase para todos os meus pacientes holísticos, porque a maioria que vem, não vem só para desestressar. Às vezes vem com problemas sérios. E eu sempre falo assim para as pessoas, nem tudo que é ruim é ruim. Às vezes, algumas batalhas que vêm na vida da gente é para justamente isso, a gente procurar ajuda com um irmão, com um terapeuta, para poder saber lidar com as diversidades da vida, né? Então, era isso, não vou me estender um pouco mais, mas eu queria mostrar um pouco do meu trabalho e para saber o quanto a terapia xamânica, a terapia do reiki, ajuda muito as pessoas de todas as idades e os nossos pets também. Obrigada, e era isso, por hoje é só.